Bom dia, paz do Senhor a todas as pessoas que vão me ouvir. Hoje trago mais uma palavra para partilhar com vocês que Deus falou ao meu coração. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada eu quero pedir perdão pelos meus pecados, seja por pensamentos e ações e atitudes. E também pedir, Senhor, que o Espírito Santo me use para a tua honra e glória, que eu não fale em carne, mas que eu fale em espírito, que eu seja usada, Senhor, para glorificar somente o teu nome, que toda a vaidade saia de mim, Senhor, porque sou apenas um vaso usado nas tuas mãos, Senhor, para a tua honra e glória. Eu oro para que essa palavra possa alcançar mais pessoas, meu Deus, que elas aceitem, que elas também possam ter essa incentivação de poder também irem à Bíblia, meditar na tua palavra. Eu te peço no nome de Jesus que possam também serem tocadas pelo teu Espírito Santo. Oh, Pai, tem misericórdia de todos aqueles que não aceitam, mas que o Senhor tire a dureza dos seus corações e que eles tenham também vontade de te buscar, de ouvir a tua palavra, Senhor, para a tua honra e glória, meu Deus. Essa é a tua vontade. E muito obrigada por seres o nosso Deus Altíssimo, o nosso Criador. Muito obrigada, Pai. Amém. Bem, eu vou começar a ler. Gênesis capítulo 13, do 1 a 18, que fala sobre Abraão e o seu sobrinho Ló, que se tiveram que se separar. Eu vou ler. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estiverá a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade da terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Abraão e Ló separam-se. Esse é o título. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão: Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês hei de te dar a ti, e a tua descendência para sempre. Eu farei a tua descendência como o pó da terra, da maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essas terras no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão mudou as suas tendas, foi e habitou nas carvalhais de Maré, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Então podemos ver aqui que tanto Abraão como o sobrinho, eles tinham muitas ovelhas. Então, tinha muitas posses, é isso. Porque Abraão era muito rico em gados, em prata e ouro. Então, eles estavam, o sobrinho e Abraão estavam juntos, né? Então, por causa disso que eles tinham muitos rebanhos, e gados e tendas. Então, não tinham capacidade de poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos, porque eles tinham
muitas posses, tinham muitos rebanhos, tanto Abrão como Ló. Então isso começou a trazer contendas, porque os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló começaram em discussão, em contendas. Então, como Abrão viu que ele e o sobrinho estavam a entrar em contendas por causa desses problemas que eles se encontravam, não tinham espaço um para o outro, por causa que ambos eram ricos, tinham os seus gados, os seus pastores que tomavam conta do rebanho começavam a brigar começavam a ter contendas porque não tinha espaço. Então, o que é que Abraão decidiu? Para que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque ele disse, porque somos irmãos, então é melhor apartar-se um do outro, para haver paz, para não haver contenda entre eles. Então, quando isso aconteceu, quando eles tiveram que se separar, né, o Abraão disse assim: eis, pois, a parte de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como eu estou a ler, né? Então, Abraão, na sua gentileza, na sua humildade, deixou com que Ló escolhesse primeiro. Ele disse: não importa, se fores para a esquerda, se fores para a direita, vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Então ele deixou escolher. Então Ló viu uma boa paisagem, muito lindo, tudo assim, né? Porque às vezes, aparentemente, aquilo que nós vemos que é bom, não é. Não sabe o que é que está por detrás. Então ele escolheu aquilo que os seus olhos foram atraídos. Porque aqui diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu toda essa campina do Jordão e partiu para ali, mas não sabia ele que lá vivia homens maus, os pecadores, que cometiam pecados abomináveis ao Senhor, porque nós já sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos pecados que haviam, tanta maldade que havia naquela cidade. Então, mas o Abraão foi para uma outra parte. Deus disse, mas Abraão foi bem abençoado, porque ele escolheu uma boa parte, foi bem abençoado. Então, porque até o Senhor disse assim para ele: Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra, ele ainda foi mais abençoado, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Então, Abraão foi abençoado porque ele foi humilde. Ele, como era um homem honesto, temente a Deus, amigo de Deus, e não teve aquela gentileza de deixar o Ló escolher primeiro, e também preocupou-se em não haver contenda com o sobrinho, e tomou essa decisão que eles deviam se separar, porque ele só queria estar em paz com o sobrinho, não queria contenda, porque somos irmãos, foi o que ele disse, e é verdade. Então ele foi por outra parte, e Deus abençoou. Quando ele se separou, Deus lhe disse: Abraão, depois que Ló se apartou dele, ele disse: levanta agora, olha, desde o lugar onde estás, para o norte e do sul e do oriente, porque toda essa terra Deus lhe deu. Deus deu a Abraão. Ele foi bem abençoado. E ele disse assim: que de dar-te a ti a tua descendência para sempre, e fará a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Ele foi abençoado na sua humildade, na sua bondade. Mas o Ló escolheu aparentemente
A cidade parecia por causa ele viu tudo muito bonito, mas às vezes as aparências enganam. Ele foi escolher exatamente onde havia homens maus, pecadores, enfim. Então, com isso, com esse exemplo que Deus falou ao meu coração através dessa palavra durante a semana, na semana passada ele falou comigo, esse versículo falou mesmo, já tinha visto há muito tempo, mas lembrei-me desse versículo e Deus falou ao meu coração. E o que eu entendi é o seguinte, acerca dessa, entendi não, que o Espírito Santo me revelou através dessa palavra, que muitas das vezes a gente tem que se separar. Por exemplo, é como uma família, ou alguém que vai visitar, estão a viver juntos, né? Estão sempre a brigar, uma família ou parentes, por exemplo, parentes, né? Não podem ficar muito tempo, porque depois começam a brigar, não pode. Às vezes têm que estar separados para se darem bem. Ou mesmo, porquê? Porque às vezes, não é só família, ou mesmo amigos ou conhecidos, porque às vezes tem que, custa, né? Custa. Mas às vezes tem que ser para ambas partes ficarem em paz. Para não ser também um tropeço na caminhada com Cristo. Para não haverem brigas, contendas. Às vezes temos que nos separar. Porque como aconteceu com Ló e Abraão, com Abraão e Ló, foi a mesma coisa. Já começou a haver contendas, porque eles possuíam muitas riquezas. Começou a haver contenda. Então Abraão tomou essa decisão. É melhor que nós nos separemos, porque nós somos irmãos, para não haver contenda. Assim também, muitas das vezes, às vezes temos que separar famílias ou mesmo amigos. Não, para não haver confusão, se não estar muito juntos, separar mesmo, há uma decisão às vezes, para não ser às vezes um tropeço na nossa caminhada com Cristo. Não é fácil, mas às vezes é melhor para haver paz, afastar mesmo. Não quer dizer que a pessoa não vai deixar de amar a pessoa, porque eu posso dar o exemplo de Abraão, quando Deus queria destruir, avisou que vai destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló, porque embora eles não tinham contato, mas eles estavam separados um do outro, mas ele tinha amor ainda pelo seu sobrinho, intercedeu por ele, porque ele, para poder pelo menos tirar o sobrinho de lá, para ele se salvar. Então, mesmo estando separado, não quer dizer que a pessoa deixou de amar a pessoa, deixou de amar esse irmão, a família. Porque que muitas das vezes, não é, como eu dei o exemplo da família, ou por exemplo, junto vamos visitar os nossos parentes, vai ficar lá por muito tempo, vai começar a haver briga, a pessoa já começa a ficar cansada, não é? Então, por isso é que às vezes nós temos que nos separar para o nosso bem, para não ser uma pedra de tropeço, como eu disse, para não haver contendas, discussões. Às vezes é bom separar mesmo o irmão quando não dá para ficar por muito tempo junto, para haver paz. Às vezes tem que ser assim. Às vezes custa, né? São pessoas que a gente ama, mas às vezes quando estamos a ver que está a trazer dissensão, ou não pronto, dissensão, está a fazer com que a pessoa fique ainda mais distante da outra. Às vezes temos que tomar essas decisões para nos proteger também nessa caminhada com Cristo. Mesmo que a gente se separe de pessoas, porque também eu sei que Deus quer que nós estejamos unidos, que os irmãos, famílias têm que ser unidos, mas eu estou a falar num sentido, por exemplo, de alguma situação que pode trazer contenda. Então, para a gente evitar, às vezes temos que nos afastar, que é para não haver contenda com essa pessoa. Por exemplo, eu espero que vocês estão a entender o meu ponto, que eu, pelo menos, que Deus falou ao meu coração. Às vezes, nós temos que nos separar daquilo que vai nos fazer pecar, ou que vai trazer contenda, ou confusões. A gente tem que se afastar para nós também não pecarmos. Então, às vezes, nós temos que fazer isso. Como aconteceu com Abraão e Ló, eles tiveram que se separar porque começou a haver contendas por causa que eles possuíam muito bem, como eu disse, ou mesmo outras situações que acontecem, que às vezes pessoas que vamos fazer pecar, vamos fazer tirar da presença de Deus, a gente tem que se afastar, ou se vamos trazer mais próximas de Deus. O Espírito Santo nos ensina, nos revela, nos dá prudência, quais são as decisões que nós devemos tomar.
se vai ser melhor para nós ou não, se vai ajudar nessa caminhada com Cristo. Bem, é isto que eu quis explicar. Eu não sei se vocês entenderam, mas às vezes nós temos que, custa, mas às vezes nós temos que tomar decisões, ou mesmo que o Espírito Santo às vezes nos revela, e às vezes nós temos que prestar atenção. Será que essa pessoa vai nos levar mais próxima de Deus? Será que eu devo mais estar perto dessa pessoa ou me afastar? Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai deixar de orar, não vai deixar de amar. Depende da situação também, né? Porque, como eu disse, o caso de Abraão e eles estavam a ter contendas por causa que eles possuíam muitos bens e não podiam estar juntos. Mas nós sabemos que quando estamos muito perto, todos os dias, com as nossas famílias, parentes, ou ver na mesma casa, começa a ver a pessoa já fica cansada do outro, aquela briga. Não sei, mas espero que vocês estão a entender o meu ponto de vista, né? Para às vezes não haver contenda, ou a pessoa não pecar, ou se essa pessoa vai te fazer levar a pecar. A gente às vezes tem que se afastar daquilo que vai nos tirar da presença de Deus, ou um tropeço na nossa caminhada. Mas a gente não quer dizer que a gente não deve amar as pessoas. Devemos amar sim, amar, querer o bem, desejar o bem da pessoa, do irmão, da família, desejar sempre o bem, abençoar com a nossa boca, amar o próximo. Mas quando às vezes é uma situação que vai nos fazer pecar, que vai trazer contenda com esse irmão, às vezes temos que nos afastar para não ser um tropeço, mas continuar a amar a pessoa. É isso que eu quero deixar aqui. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem mais ou menos como aconteceu com Abraão e Ló. Mas ele amava muito o sobrinho, que até intercedeu por ele. Separaram-se, mas o amor não tinha acabado. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido.